Bom dia, meus alunos da escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de geografia. No nosso último encontro, na nossa última aula, foi aquela revisão geral, fazendo a diferença entre altitude e altura, fazendo também a diferença entre os tipos de vista e também trabalhando os últimos elementos cartográficos para a nossa compreensão dos mapas. Agora nós vamos de página de número 52, unidade 2, aqui já na sua tela do seu smartphone, da sua TV, do seu tablet, do seu computador. Unidade 2, tema Vivendo no Brasil. Muito bem, página 52, 53 já aberta, que o retângulo de contorno da cor rosa, algumas perguntinhas para vocês responderem logicamente de maneira oral. Setinha na cor vermelha. Em sua opinião, a maioria da população brasileira é formada por crianças, adultos ou idosos? Agora a indicação na cor azul. Quais são as origens do povo brasileiro? E por fim, indicação amarela. Como você descreveria o povo brasileiro? Bom, de imediato nós já sabemos dessa miscigenação na composição do povo brasileiro, dos nativos indígenas com os europeus, especificamente os portugueses de início, não é verdade? E depois os africanos que foram trazidos por conta do mercado escravo para trabalhar na lavoura das canas-de-açúcar e depois também nas lavouras de café. Então, consequentemente, vai haver uma mistura para a composição do povo brasileiro. Essas origens, elas permanecem até hoje e nós temos aí uma diversidade cultural extraordinária no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Então, viver no Brasil é ter esse contato com toda essa mistura, essa miscigenação, como vocês estão vendo aí na página 52 e 53. Uma diversidade extraordinária e maravilhosa. Tudo bem? Vamos lá então. Introdução agora do capítulo de número 3, a população brasileira. Para iniciar. Capítulo 3, a população brasileira. Para iniciar, leia o texto e observe as fotos. Tudo bem? Leia o texto e observe as fotos. Aí o texto é um fragmento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Aliás, essa foi a última que foi promulgada, né, em 1988. Está disponível aí tanto pela internet quanto também nesse acervo físico, tá? Então, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do indivíduo à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Muito bem, este é um trecho do documento chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Todas as vezes que você ouvir falar em Constituição Brasileira, é o documento que rege todos os outros dentro de uma unidade, no caso aqui o Brasil. Então, outro nome que é conhecido da Constituição Brasileira é Carta Magna. Falou em Carta Magna do Brasil, é a Constituição Brasileira. E aqui nós temos as fotos, não é? Aqui é, se eu não me falha a memória, a última sessão é a sessão da promulgação, onde o documento inteiro foi aprovado. Está aqui
promulgação da Constituição Brasileira em Brasília, no Distrito Federal, em 1988, porque é a capital federal, lá no Planalto, não é? Foi feita a última sessão para que o documento fosse então aprovado, apresentado. Então diz da promulgação da Constituição. E aqui o documento físico, a capa da Constituição de 1988. O documento já aperfeiçoado. Questão de número 1. O que você sabe sobre a Constituição brasileira? Aí você conversa com o papai e com a mamãe. E, aliás, beijo no coração de todos por estar nos ajudando aí nessa grande tarefa na manutenção dos hábitos escolares das crianças. Então, número 1, o que você sabe sobre a Constituição brasileira? Número 2, indicação em vermelho. A Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. O que isso significa? Muito bem, aí converse com ele logo, com ele no caso o papai, o seu responsável, com ela, sua mamãe, sua responsável, as pessoas que estiverem aí lhe ajudando, logo abaixo do cabeçalho, pode inclusive colocar número 1, resposta, número 2, resposta, número 3, resposta. Em sua opinião, indicação aqui de amarela, todos os brasileiros têm as mesmas oportunidades de estudar e trabalhar? Sim ou não? Por quê? Aí você faz a sua resposta. Tá legal? Muito bem. Próxima página, página de número 55. Quantos somos? Uau! Você sabe como é que chama essa contagem de toda uma população de uma determinada localidade, um lugar, um país, uma nação? Vamos ver aqui esse texto. Vamos lá. Olha aí piscando nesse colchete vermelho. Vou fazer a leitura. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Nós já fizemos a diferença entre povoamento, já fizemos. No caso que nós temos o que é povoado e o que é populoso. Já fizemos. Tá, vou voltar à leitura. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. De acordo com o último recenseamento, no ano de 2010, éramos mais de 190 milhões de brasileiros distribuídos de modo desigual pelo território nacional. As estimativas indicam que em 2020 seremos 212 milhões. Mas, professor, isso daí está meio confuso, não está não? Vamos lá, vamos por parte aí neste primeiro parágrafo. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, isso daí é fato, a gente já viu nas atividades anteriores. Agora, de acordo com o último recenseamento no ano de 2010, mas, professor, nós estamos no ano de 2021, por que se passou tanto tempo e a gente não tem uma atualização desses números? Bom, gente, o censo demográfico no Brasil ele é realizado a cada 10 anos, mas por conta da pandemia ele não foi realizado no ano de 2020, ficou para ser realizado em 2021 e como a pandemia não acabou, nós ainda não temos este recenseamento, essa nova contagem do povo brasileiro. Tá? Então, se isso for para 2022, não é? Vai ter que se ter uma estratégia, um método para que faça essa contagem sem colocar em risco a saúde das pessoas, porque todas as vezes que o recenseador vai à casa de um brasileiro, ele precisa fazer uma série de entrevistas com uma série de formulários para poder dar conta de responder as perguntas que são necessárias para, então, não só identificar o povo brasileiro, mas também saber quais são as principais dificuldades e estas que serão apontadas num grande movimento, que é o movimento social a partir dessas informações. Isso acontece todas as vezes que nós temos aí o censo. Então, em 2010, éramos mais de 190 milhões de brasileiros distribuídos de modo desigual. Por que desigual? Porque o Brasil
é ocupado de uma forma diferente. A região amazônica, por exemplo, tem uma densidade demográfica menor do que a região sudeste, por conta não só das cidades que são mais desenvolvidas, dos estados que são mais desenvolvidos, mas também por conta da ocupação territorial também. E isso tem o relevo, o clima, a vegetação, são fatores que vão também influenciar nessa ocupação do território nacional. Por isso que são distribuídos de modo desigual pelo território nacional. E as estimativas indicavam para o ano passado, para 2020, um número de 212 milhões. Quer dizer que essa estimativa ela já caducou, porque nós estamos em 2021 e com certeza a população é muito maior. Tá? Cada vez mais é importante essa contagem, porque durante a pandemia nós temos aí um número de mortes muito elevado no país, aliás, no planeta inteiro, né? Mas por isso que o censo ele se torna tão importante. A contagem da população é feita por meio de recenseamentos realizados a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Acabei de dizer isso para vocês. Atualmente, a população mundial é de mais de 7 bilhões de pessoas, também distribuídas de modo bastante desigual pelo planeta. Há áreas em que se concentram muitos habitantes, em outras a população está dispersa e há poucos habitantes. Também há áreas que não são ocupadas de forma permanente pelos seres humanos. Isso também nós já trabalhamos fazendo a diferença entre nomadismo e sedentarismo. Cerca de metade da população mundial vive na Ásia, principalmente aí vamos colocar 2 países bastante populosos. Quais são? China e Índia. Tudo bem? Então vamos lá. Cerca de metade da população mundial vive na Ásia. Apesar disso, há grandes vazios populacionais nesse continente. Observe as fotos a seguir. Aí nós temos uma rua movimentada na capital da China no ano de 2016. Capital da China é Pequim. Aqui, ó, nessa ilustração para você. E também neste país, na China, também uma foto recente, 2015, uma paisagem curiosa, não é? O Monte Everest, na região do Tibete, na China. Tudo legal? Então vamos lá. Indicação vermelha, primeira questão. Agora pense na distribuição da população no Brasil e faça o mesmo tipo de comparação das fotos acima. Anote, letra A, uma região com alta concentração de pessoas, e letra B, uma região com baixa concentração de pessoas. Dei o exemplo ainda há pouco falando da região norte, região onde nós habitamos, e a região sudeste. Tudo bem? E aí você, se quiser, pause, volte o vídeo, ouça novamente a leitura, a explicação e faça a sua resposta, por favor. Segunda questão, indicação verde. Procure em jornais, revistas ou na internet imagens do Brasil que representem cada uma das situações acima. Alta e baixa concentração populacional. Depois monte um mural com seus colegas. Eu sei que vocês não estão dentro da sala de aula, mas é possível você fazer um mini cartaz aí na sua página do seu caderno, procurando imagens que mostrem, por exemplo, a distribuição populacional no norte do país e no centro-sul. Como assim? Você pode mostrar paisagens rurais, paisagens que remetem à floresta amazônica, ou seja, uma dispersão populacional muito maior. No caso da região, das regiões centro-sul, sudeste e sul, por exemplo, você vai encontrar o contrário, uma concentração muito maior de pessoas. Tudo bem? E aí você coloca no lugar aí onde tem o Monte Everest,
Você pode colocar florestas, não é? Daqui da nossa região amazônica, na própria região Nordeste, as paisagens litorâneas, que são aí de praias onde tem uma concentração menor de pessoas, não é verdade? E aí na região Centro-Sul, Centro Comercial, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, faça aí o seu trabalho, depois na hora de bater aquela foto, bata a foto aí do seu caderno e coloque no nosso grupo de Zap. E assim nós chegamos ao final da página de número 55. Calma que tem mais. Vamos lá. Quantos somos, não é? Essa introdução já ficou para trás. Agora vamos para a página de número 56. Vamos abrir mais aí esse horizonte dessa nossa conversa, porque aí nós vamos ter a situação dessa contagem pelo mundo, tudo bem? Então vamos lá. Lá em cima, nesse retângulo de contorno lilás, observe o mapa e os gráficos a seguir para saber quantos são e como estão distribuídos os mais de 7 bilhões de habitantes no planeta nas diferentes partes do mundo. Aí nós temos um gráfico que traz como título Mundo, População 2015, aqui nesse colchete na cor vermelha, tudo bem? E depois nós temos aqui um mapa mundi, um planisfério, onde nós temos também o mundo em 2016 como título, onde nós temos a distribuição nessa legenda do gráfico. Veja bem, na legenda do gráfico, nas cores do gráfico, os continentes, legal, não é? Aqui no mundo, no nosso planeta Terra, aqui no nosso planisfério. Aí você, é lógico, vai observar as cores que estão no gráfico e as cores que estão no planisfério. Por exemplo, lá no gráfico nós temos de amarelo a Europa. Então, no planisfério, nós vamos ter a Europa também de amarelo. Preste atenção. Título do mapa, escala, rosa dos ventos e as cores da legenda. Nós já aprendemos essa análise cartográfica dos elementos cartográficos nas aulas anteriores. É hora de colocar em prática. Tudo bem? Então você olha bastante para o gráfico e olha bastante para o planisfério para você poder fazer as atividades necessárias. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá então. Agora vamos conhecer o número de habitantes nas diferentes partes do mundo. Veja quais são as partes mais populosas, tá? Então, vamos verificar isso a partir dessa primeira atividade aqui, ó, seta azul piscando. Numere os quadradinhos no mapa das partes do mundo mais populosas para as menos populosas. Primeira tarefa, você vai enumerar. Você não vai aqui localizar os continentes. Os continentes já estão localizados de acordo com a legenda, de acordo com as cores. Você vai colocar dentro de cada quadradinho, aqui no planisfério, dentro de cada quadradinho, o número correspondente ao que está lá no gráfico. Tem uma ordem. No gráfico está assim, numa ordem crescente, do menor para o maior, tá? Você vê que aí o amarelo que está em destaque no gráfico aparece aí na barrinha como número 4. Tudo bem? Só que a atividade está pedindo para você colocar numa ordem decrescente, da mais populosa para a menos populosa. Então, qual vai ser a mais populosa? Qual vai ser aí a que você vai colocar a mais populosa? Quantos quadradinhos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que é exatamente o número que corresponde aos continentes, que corresponde ao que está lá no gráfico. Então, o que é que você vai prestar bastante atenção? Quem será o número 6? O maior. Quem é o maior? A Ásia. Então, você vai colocar aí no quadradinho da Ásia, número 6. Depois, quem é o segundo maior? Quem está de verde. Quem é que está de verde? Muito bem, a África. Aí você vai colocar lá. Qual vai ser o número da África? 5. E aí você vai completando o seu trabalho. Tudo bem? É isso que você vai retratar. Agora vamos conhecer o número de habitantes nas diferentes partes do mundo. Veja quais são as partes mais populosas. Isso a gente vai trabalhar aqui a partir desses outros elementos gráficos, tá bom? Tipo aí, tá vendo essas pirâmides constituídas de pessoas? Pois é, aí aqui a gente vai ter uma amostra por habitantes, tá legal? Então aqui, ó, nesse retângulo de borda vermelha, cada pessoa, olha lá, cada desenho, cada elementozinho desse, cada pessoa equivale a 10 milhões de pessoas. Eita! Cada desenho desse, de uma pessoa dessa pirâmide, equivale a 10 milhões de pessoas. Aí nós temos aqui, primeiro continente a ser representado foi a África. População 1 bilhão 185 milhões 180 mil habitantes. Os habitantes da África pertencem a muitos grupos étnicos diferentes. No continente existem mais de 500 dialetos. Aí o que são dialetos? É a variedade regional ou social da língua de um país, tá bom? Agora vamos para o amarelo, para a Europa. A população da Europa. Aí nós temos aqui o valor e alguma curiosidade, dizendo que a Europa possui uma área reduzida e muitos habitantes, por isso apresenta áreas superpovoadas. Muito legal. Próxima página, página de número 57, piscando aí de marrom, Ásia. Olha a diferença da pirâmide da Ásia para a África, para a Europa, para a América Central e para a América do Norte. Não vou nem dizer de Oceania e Antártida, mas nós vamos ver de uma por uma. Olha só, meu pai do céu! Vamos para a curiosidade? Depois do número, a Ásia tem grandes concentrações populacionais. O Japão e o leste da China são áreas muito povoadas. América Central e América do Sul, em destaque aqui na cor rosa agora, onde mostra que a população da América do Sul e da América Central é formada principalmente por descendentes dos povos nativos, de brancos europeus e de negros africanos. Acabamos de tocar nesse assunto lá na página de número 54. Não foi não? Muito legal. América do Norte. Aí nós temos aí também o número de habitantes, a representação na pirâmide e a indicação da curiosidade, dizendo que a população da América do Norte é formada majoritariamente por descendentes de imigrantes, de povos nativos e de negros africanos. Tudo bem? Muito legal. E agora a Oceania. Oceania, aí tem o número de habitantes e diz que tem uma população reduzida. A maior parte dos seus habitantes está concentrada nas grandes cidades da Austrália e da Nova Zelândia. Existem áreas do interior da Austrália que são praticamente desabitadas. E a Antártida, continente congelado,
A população da Antártida é formada por pesquisadores que trabalham nas estações científicas ali instaladas. Eles vivem no continente por determinados períodos de tempo, retornando em seguida a seus países. Até porque nós sabemos que em determinadas épocas do ano não dá para sobreviver por causa do intenso frio. Muito bem. Vamos ver a posição do Brasil nesses gráficos, então. Em qual parte do mundo ele está? Com base nas informações apresentadas pelo professor, circule os bonequinhos que equivalem à população do Brasil. Aí nós tivemos lá na página anterior uma estimativa, né? Que em 2020 seríamos tantos milhões. Aí agora você faz aí essa contagem no mapa aí da América Central, da América do Sul e verifica como é que você vai circular. Tá legal? Próxima página. Pirâmide demográfica já ficou para trás. Agora nós vamos para a página de número 58. Retângulo de contorno lilás, lá em cima piscando. O mapa a seguir mostra como a população mundial está distribuída e destaca os países mais populosos. Observe, aí nós temos este mapa que traz como título Mundo, distribuição da população, ano de 2015. Aí nós temos todo este mapa para analisar. Tudo bem? Aí veja que nós temos a população do México, dos Estados Unidos, da Rússia, do Paquistão, da China, do Brasil, da Nigéria, da Índia, de Bangladesh. Dentro deste mapa, aí nós temos também nessa legenda esses pontinhos vermelhos que indicam uma concentração maior de pessoas. Baseado nessas informações, as crianças vão fazer este trabalho aqui agora. Preste atenção. Tá vendo essa figura que está piscando aí na sua tela? É só para identificar que assim como tem um número de habitantes aqui na parte de baixo, também tem lá na parte de cima, tá? México, Estados Unidos, Rússia, Paquistão, China, tudo bem? Vamos lá então. Retângulo aqui, ó, no contorno cinza. Primeira questão. Com base no mapa acima, responda. Com base no mapa acima, responda. Letra A. Que continente abriga o maior número de habitantes? Aí você responda no local adequado, por favor, tá? Letra B. Cite o nome dos países mais populosos desse continente. Aí você coloca a resposta aqui. Segunda questão, indicação vermelha. Que país da América do Sul se destaca no quesito população? Aí você coloca essa resposta. Qual é o país mais populoso da América do Sul? Coloque a resposta aí. Terceira questão, indicação aqui na cor azul. Qual é a classificação do Brasil entre os 10 países mais populosos do mundo? Aí então você vai verificar neste mapa, vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Não. Vai colocar na ordem do mais populoso para o menos populoso. E aí vai dizer qual é o primeiro mais populoso, qual é o segundo mais populoso, qual é o terceiro mais populoso, qual é o quarto mais populoso, qual é o quinto, até você encontrar a do Brasil. Qual é a classificação? Você vai dizer se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, se é quarto, se é quinto. Tá legal? Muito bem. De cara aí, eu já olhando para esses números, eu já estou percebendo que o mais populoso é a China e está seguido de perto pela Índia. Quer ver? Dá uma olhada lá e coloque a sua resposta
aqui nesse traço azul que está piscando. Página 59, lá em cima. Muito bem. Basicamente, a população de um país cresce quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. Isso chama crescimento vegetativo, tá? Muito bem. O número de nascimentos, quando eles são maiores do que o número de mortes, aí então nós temos um crescimento vegetativo positivo, não é? É isso aí. Chegam imigrantes de outros países, faz a população aumentar? Faz. Então, a população de um país cresce quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes, quando chegam imigrantes de outros países. Então, comparando os dados dos recenseamentos de 1872 a 2010, é possível acompanhar o crescimento da população brasileira nesse período. Olha só, vai fazer uma comparação do ano de 1872 até chegar em 2010. Alguns fatores contribuíram para as variações nesse crescimento. Atualmente, no Brasil, a taxa de natalidade, esse crescimento vegetativo que falei, a taxa de natalidade, o número de pessoas que nascem, tem diminuído. Além disso, o país já não recebe imigrantes em quantidade. Assim, o ritmo de crescimento da população brasileira vem ficando menor. Vamos acompanhar. Aí nós temos aqui, observe a tabela abaixo, depois complete o gráfico com os dados da tabela. Nós vamos continuar esse gráfico, tá bem? E aqui na primeira tabela nós temos o ano 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. Tudo legal? E bem do lado nós temos a população em milhões de habitantes. Por exemplo, em 1872 eram 10 milhões de brasileiros. Em 1890, 14 milhões. Repare que do jeito que eu estou falando aqui na tabela, está sendo mostrado no gráfico, tá bom? Essa variação está aqui. Então, por favor, vá completando. O gráfico ele está feito até 1960. Aí de 1970 para cá é para você completar. Olho do número da tabela. Segunda questão. Responda as questões. Letra A. Qual era a população brasileira em 1872, quando foi feito o primeiro recenseamento oficial? Aí você, por favor, coloca a sua resposta aqui, tá? E letra B, qual era a população brasileira no ano de 2010? Aí você, por favor, coloca aqui. Aproveite para colocar a resposta completa, tá? No caso aí da letra B, 191 milhões de habitantes, tá bom? Bom, nós ficamos por aqui, chegamos à página de número 59. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula e brevemente nós estaremos reunidos na nossa tão querida escola Walter Leite Caminha. Enquanto isso não acontece, por favor, medidas de higiene, sempre lavando bem as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão e você tenha necessidade, né, de higienizar as suas mãos, use, por favor, álcool em gel. Se tiver que sair, use adequadamente, corretamente a máscara. Evite aglomerações e, na medida do possível, mantenha distanciamento social. Tudo bem? Vacina no braço, logo, logo nós estaremos reunidos na nossa escola Walter Leite Caminha. Beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Tchau!